O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec, parte 7. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Origem e natureza dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e, por isto, denominados filhos de Deus. Meu Deus, são obra de Deus, exatamente como a máquina ou é do homem que a fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama de sua filha. Criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Os espíritos tiveram princípio ou existem, como Deus, de toda a eternidade. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Podemos dizer que não tivemos princípio, se quiserdes com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente, mas quando é e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está parte do mistério. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são dos elementos material. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos ainda. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais fica inativo, Deus jamais para de criar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros. Deus os cria, nenhuma nem outra coisa. Os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem de todas essas coisas ainda está no... Mas repito ainda, a origem de todas essas coisas não é dada ao homem ainda saber. Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente, como é a linguagem dos homens? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sobre o nome de matéria. Um povo
de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta, a visão. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se, em dado momento mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Claro que o mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar até de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita. De certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre os dois, porquanto um sobre o outro incessante reagem. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Então, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma cor que, para vós, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro, adiantado, atrasado, etc. Representam-se de ordinário os gênios, com uma chama ou uma estrela na fronte. É uma alegoria que sempre lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-no no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. A sede colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que a alma que pensa, o pensamento é um atributo da alma. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum obstáculo.
Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Têm os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos diferentes ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente, no entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios, contudo, não se divide. Todos os espíritos irradiam com igual força? Muito pelo contrário, essa força depende do seu grau de adiantamento, da sua elevação, de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Perispírito. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Asaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma, do modo mesmo uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada mundo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? É necessário que se revistam da nossa matéria, já o dissemos. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. Tem forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável, a forma que o espírito queira. Diferentes ordens de espíritos. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, claramente, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. As ordens ou os graus de perfeição dos espíritos são em número determinado, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas, como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio termo. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões, mas que lhes retardam o progresso, eis o que caracteriza. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros
a sabedoria, outros a bondade, e assim por diante. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Os da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não, uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos, ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na maldade, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Escala espírita. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, mas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de se despojar. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definitivo. De um grau a outro, a transição é insensível e nos limites extremos. Os matizes se apagam como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Porém, pois forma-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista donde se considere a questão. Dar-se-á aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim é natural que, inquiridos sobre esse ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixaram-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência de crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo. Não é assim. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do objeto tratado. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a apreender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade, de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conforme os pontos de vista em que se achem, sobretudo se se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Jussieu, Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres, apenas observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos ou classes. Minha pronúncia, obviamente, que está completamente errada aí dos nomes. Linneu, Jussieu e Tournefort. Mais ou menos isso. Apenas observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos.
Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o mais alto grau de perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais de leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas só pelo simples fato de não fazerem o bem já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticar o mal. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espiritual, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito mau, um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons, e esse espetáculo lhes constitui um incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionaram aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para toda a eternidade. Deus, para puni-los, quer que assim seja. Podem compor 5 classes principais. Deixa eu pontuar aqui.
Não é que Deus castiga, não é isso não. É que tem criaturas que são tão más, por exemplo, um cara que mata a esposa, que faz maldades, não é só isso, que mata uma criança ou que passa a vida inteira enganando as pessoas, ele desencarna, ele fez o mal de seu próprio livre-arbítrio, né? Ele tem que resgatar aquilo que ele fez, pagar, né? Não, mas não é uma punição eterna. Essa é a diferença do espiritismo. Deus deixa uma porta aberta que é algo que chama reencarnação. A gente volta aqui e lá no plano espiritual vamos sofrer quando fazemos o mal aqui e voltamos aqui e em outras vidas para resgatar aquilo que fizemos no plano espiritual. Para resgatar aquilo que fizemos, melhor dizendo, quando estávamos encarnados aqui. Podem compor 5 classes principais. 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeito com o conseguirem, retardando-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas porque passam. Nas manifestações, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria são expressões neles como nos homens. É sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e, se tentam iludir, falando com polidez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios maugênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram perversos a todos os vícios, propensos a todos os vícios, geradores das paixões vis e de degradantes ocasiões. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida fazem o mal por prazer. As más... Recapitulando aqui. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios, geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomia. 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Deixa eu pontuar aqui, Kardec está falando aqui dos espíritos que se comunicam através de médios, que ficam aqui no mundo, aqui, eles se comunicam através de médios, enganam as pessoas. Tem os bons que vêm para nos ajudar, mas tem os espíritos negativos, viciosos, que vêm para nos atrapalhar. Mete-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos,
se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Esses dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, eles creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes, mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se.